A mensagem que eu quero compartilhar com você nesta noite, eu tomei a liberdade de dar como tema um pedido desesperado de socorro. Um pedido desesperado de socorro. Queridos, existe um apavorante grito de socorro no ar, um grito que ecoa pelas ruas, pelas vielas, pelas casas, e esse grito, ele está até nos nossos aposentos mais íntimos. E é impossível não ouvir esse grito de socorro. A mensagem que o Senhor colocou no meu coração nessa noite, nesse dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, não pode ser outra mensagem senão um convite para ouvirmos esse grito e nos unamos para atender esse grito de socorro. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 16. Vamos ler do 16 e depois do 21. É um texto conhecidíssimo, fala sobre a promessa de Deus a Abraão, que Deus daria a Abraão um filho, e através desse filho, a semente de Abraão se tornaria como areia no mar, seria incontável. E a história vai acontecendo e Abraão vai ficando velho juntamente com Sara, e é sobre esse texto que nós vamos falar sobre isso, esse texto que nós vamos ler. Gênesis 16, primeiramente, a partir do versículo 21, a partir do primeiro versículo, diz assim o nascimento de Ismael. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia, chamada Agar, disse a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Ele, Abraão, a possuiu e ela engravidou. Essa história é bastante conhecida e geralmente a gente faz uma leitura com a perspectiva de lançar luz sobre a promessa de Deus sendo cumprida e principalmente a maneira humana como Abraão e Sara encontra para que essa promessa aconteça. Geralmente se bate muito nessa tecla. Muitas vezes os pregadores costumam dar uma pegada no pé de Sara, né? Porque diz que Sara quis arrumar um quebra-galho, fazer uma gambiarra no projeto de Deus, porque já eram velhos, não tinham filhos ainda, aí ele falou: bom, Abraão não vai poder ter filho já velho, e eu também não, vamos arrumar um jeito, e entrega Agar, sua serva, sua escrava egípcia. Mas poucas vezes nós fazemos a leitura desse texto, e eu quero dizer para você que o Evangelho do Senhor Jesus, Deus, Ele quer que nós façamos a leitura do texto bíblico não com o olhar que nós queremos entender, não com o olhar que nós temos nós mesmos, mas com o olhar que Ele quer que nós tenhamos.
E eu quero convidar você nessa noite a fazer essa leitura, não com o olhar de homem, com o olhar masculino, mas com o olhar de mulher, para que o texto possa falar não aquilo que eu quero que ele fale, mas aquilo que ele tem para falar. Alguém já disse que o texto fala muitas coisas, mas muitas coisas o texto não fala. Então eu quero convidar você a fazer essa leitura com um olhar feminino. Quem sabe você possa encontrar coisas além daquilo que você vê normalmente. Quem sabe você consegue enxergar coisas além de simplesmente o cumprimento ou a narrativa que vai cumprir o plano de Deus na vida de Abraão. Porque a palavra de Deus é muito mais que isso, meus queridos e minhas queridas. Nós não podemos limitar aquilo que a palavra pode nos transmitir. Nós temos que dar vazão ao Espírito para que Ele possa falar aos nossos corações e possa revelar coisas que estão escondidas, porque afinal de contas a palavra ela é viva e ela se transforma cada dia. Amém? Amém. Ela não é estática. Ela não pode ser lida todos os dias da mesma maneira e o entendimento ser sempre o mesmo e as coisas que nós absorvemos dela ser sempre a mesma. Por isso quero convidar você a fazer essa leitura com esse olhar diferente. E aqui eu quero aproveitar esse 8 de março, Dia Internacional da Mulher, para falar sobre a violência que é imposta sobre as mulheres e que nós, como comunidade, como povo de Deus, fechamos os nossos olhos. Costumamos aproveitar esse dia para elogiar as mulheres, para pedir oração pelas nossas mulheres, e aí vai aquele cunho nossas, do machismo, de que nós possuímos as coisas. Até quando queremos fazer uma coisa boa ou bonita, nós cometemos esse erro, Nossas mulheres como se nós fôssemos donos delas. E aí nós deparamos com Agar. Agar é a escrava que está longe dos focos de luz. E a palavra diz que Sara fala para Abraão tomar Agar. E só se toma aquilo que não é nosso. A história começa, Agar, ela entra na história bíblica de uma maneira muito cruel já. Ela entra sendo violentada. Diz que Abraão o que diz o texto? Abraão a possuiu. A violência imposta às mulheres tem suscitado um clamor ensurdecedor, que é impossível de não ser notado e compartilhado por aqueles que, no mínimo, ama e respeita a vida. Abraão possuiu Agar. E aí nós estamos falando de um ato violento, sabe? E às vezes a gente quer colocar maquiagem em cima do texto para poder ficar bonitinho, para poder não tocar nas nossas feridas, para nos chamarmos às responsabilidades. Abraão possuiu Agar sem o consentimento dela. Essa mulher, queridos, foi violentada. Ignorar esse fato nos coloca na vala comum daqueles que ainda não compreenderam o amor, a misericórdia e a generosidade da vida dada por Deus. A história de Agar nos convida não somente a lançarmos luz no cumprimento da promessa de Abraão. A história de Agar não é simplesmente o cumprimento da promessa na vida de Abraão, mas também é sobre as mazelas infligidas a Agar e a necessidade de agirmos para que isso nunca mais se repita. Agar foi violentada. E aí fala também sobre abuso. Interessante que você vai ler no texto depois.
Abraão aceitou a proposta de Sara. Sara entregou Agar. E a gente lê, parece que foi muito tranquilo, né? Ó, você vai estar com meu esposo, você está com tal. Abraão a possui, ela engravida um filho, Ismael. E as tensões psicológicas começam a acontecer entre Sara e Agar, ao ponto de o menino crescer. Depois, Sara dá à luz também, nasce Isaque. Ao ponto de Sara ter a necessidade de pedir para Abraão se desfazer de Agar. Porque o texto diz que os meninos ficavam brigando e Agar rindo dela. No capítulo 21, Sara dá a seguinte proposta para Abraão. Já tinha nascido Ismael, filho de Agar, e já tinha nascido Isaque. Aí disse Sara para Abraão, já no capítulo 21, livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro como meu filho Isaque. Isso perturbou demais Abraão, pois envolveu um filho seu. Mas Deus lhes disse, não se perturbe por causa do mesmo e da escrava. Atenda a tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é o seu descendente. E aí acontece uma coisa interessante, no versículo 14. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheio de água. Alguns pães e uma vasilha de couro de água. Entregou-os a Agar. E tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a como um menino. E ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Beceba. Mandou embora com pão, poucos pães e um pouco de água. No capítulo 16 de Gênesis, nós vemos que houve um abuso, houve um silêncio, houve abandono, mas depois nós vamos ver que Agar, quando ela se coloca no deserto e ela percebe que vai morrer e o filho vai morrer, ela coloca o menino um pouco a longe e fica observando porque ela não quer ver o menino morrer. E vem o anjo do Senhor e fala assim, Agar, por que você está chorando? O Senhor ouviu o clamor do menino. E continuar o texto, você vai vendo isso. No capítulo 16, então, vemos que Agar, ela entra na história de maneira ruim, sendo violentada. Não houve escolha nem consentimento por parte de Agar ao gesto de Abraão. Ela foi violentada como milhares de mulheres são violentadas e continuam sendo violentadas nesse exato momento que nós estamos conversando. Do jeito que Agar foi violentada, as mulheres continuam sendo violentadas hoje. Deixa eu dar uns números para vocês aqui. No Brasil, em 2025, conforme dados do anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 1.492 mulheres morreram vítimas de feminicídio e outras 3.870 foram vítimas de tentativa de feminicídio. 1.492 morreram por feminicídio, porque eram mulheres. 51.866 foram vítimas de violências psicológicas. Foram proibidas de sair, de trabalhar, ver amigos, humilhação, xingamento. 95.026 sofreram stalking,
aquela perseguição na mídia, né? Nas mídias sociais. Ou até, sem ser mídia, ao vivo mesmo. Começa a seguir a pessoa, tirar foto, fica olhando você, onde você vai. 95 mil. 747.683 foram ameaçadas. 4 mulheres morreram por dia em 2025, vítimas de feminicídio. 4 mulheres morreram por dia. Além de ser violentada, sofrer violências psicológicas, Agar foi abandonada para a morte no deserto com seu filho. Essas coisas, às vezes, é difícil, né? Nós abordarmos essas coisas. Porque, geralmente, se fica só com aquela ideia de contexto espiritual, o plano de Deus, e passamos ao largo daquilo que o texto está nos mostrando, está nos orientando, está querendo abrir os nossos olhos, e quer deixar como exemplo para que nós aprendamos e possamos nos aperfeiçoar. Deixe-me dar outros dados chocantes a respeito de abandonos, querido, que ocorre com as mulheres no Brasil. Quase 50% dos lares no Brasil estão sob responsabilidade única de mulheres. Isso é o censo, o último censo. Evidenciando o abandono financeiro e responsabilidade solidária da criação dos filhos por milhões de mulheres. Abraão não quis saber de nada. Abraão simplesmente disse, ok, se é isso que você quer, então vamos mandar Agar embora com o meu filho. Estou aqui 3 pães, 4 pães, um pouquinho de pão, um pouquinho de água, coloque-a sobre os ombros dela, não dá um animal, peraí, e a solta no deserto, com a plena consciência de que ela morreria, a criança morreria. 172 mil crianças em 2025 foram registradas sem o nome do pai no Brasil. 172 mil crianças foram registradas sem o nome dos pais, porque os pais abandonaram as mulheres com seus filhos. As mulheres pedem socorro, meus irmãos. As mulheres pedem socorro. E nós, como comunidade de fé, não podemos fazer ouvidos de mercador. Não podemos simplesmente comprar presentinhos no dia 8 de março. Dar papelzinho colorido. Dar lembrancinha. Isso é bom, faz bem, mas nós precisamos discutir esta temática. Precisamos falar sobre isso no nosso meio. Precisamos orientar nossos homens, né? Nós os homens. Precisamos dizer não à sociedade, dizer que nós não concordamos com essa violência, que esse não é o propósito de Deus. E não é o nosso também. Precisamos proteger as mulheres. Precisamos conhecer dispositivos que proporcionam defesa às mulheres. Precisamos discutir leis. Precisamos saber as leis que defendem, que protegem as mulheres. Precisamos ler a Lei Maria da Penha. Precisamos saber do telefone 180 para que você possa ligar quando vê uma mulher sendo violentada, sendo desrespeitada. Você precisa enfiar a colher. Aquele papo de quem briga de marido e mulher não se mete a colher, se mete sim, porque as mulheres estão sendo mortas e nós, como igreja, como comunidade de Deus, nós não podemos ficar calados. Louvado seja Deus, porque Deus nos ama e Ele quer que nós façamos a diferença. Paulo diz que nós precisamos mudar o nosso entendimento. E ouviu Deus a voz do menino, e brandou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse: que tens, Agar? Não temas,
porque Deus ouviu a voz do menino e desde o lugar onde estás. Gênesis 21, 17. O Evangelho não é indiferente ao grito de socorro das mulheres. Louvado seja Deus. Deus não está surdo que não está ouvindo o pedido de socorro das mulheres. Mas Deus também não está de olhos fechados para ver a nossa indiferença quanto a isso. Hoje é um dia muito interessante, porque nos proporciona a possibilidade de refletirmos, de fazermos uma releitura da palavra de Deus, com outro entendimento, com outra maturidade de pensar, de entender, de compreender. A palavra de Deus não é historinhas que ficamos lendo e relendo e repetindo e repetindo. A palavra de Deus é algo que nos transforma, que mexe conosco, que nos leva a tomar posição, que nos leva a tomar decisões, que nos leva a querer fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos, que é manifestar o amor e a misericórdia dEle. O Evangelho nos apresenta esse mesmo Deus encarnado em Jesus Cristo, que vê a mulher encurvada e se endireita, que vê a mulher com fluxo de sangue e a restaura, que vê a mulher samaritana rejeitada e a dignifica, que impede o apredejamento da mulher acusada e a protege da violência religiosa e social. É esse o Deus encarnado em Jesus que nos convida a essa reflexão. Irmãos, eu não sei quanto a vocês, irmãs e irmãos, mas nos dá uma indignação, um sentimento de impossibilidade quando nós vemos na televisão uma mulher sendo arrastada debaixo de um carro. Quando a gente vê notícias como essas dessa semana, notícias repetidas, porque já aconteceu há tempo atrás, de uma mulher ser violentada por 5 homens, 5 rapazes, 6 rapazes. Uma cidade como o Rio, cidade metropolitana, em São Paulo aconteceu também. Mulheres sendo mortas porque não querem continuar vivendo com um indivíduo que a maltrata, que a machuca, que bate, que chega bêbado todos os dias às vezes, e às vezes não bêbado, mas pelo fato da mulher querer ter o seu próprio ponto de vista, tomar as suas decisões, essas mulheres são mortas porque são consideradas como propriedade. E me faz eu fazer uma ligação quase direta de como que eram feito com nós, pessoas pretas, no passado. Que eram vendidas como produto, como mercadoria. As mulheres são tratadas hoje como produto, como mercadoria, como posse. Aí você fala, não, Carlos, mas essas coisas estão lá longe, estão acontecendo conosco. Não acontece, acontece sim. Quando você desrespeita, quando você não dá voz, quando você fala que atrás de um grande homem existe uma grande mulher, que história é essa de atrás de um grande homem? A mulher está do lado nosso, caminhando junto de mão dada. Quando você faz pressão psicológica, quando xinga, quando fala alto, nós estamos dizendo sim a esse comportamento machista.
E nós, pessoas que conhecem, que experimentaram o amor misericordioso de Deus. E nós, comunidade de fé, o que falamos de todas estas coisas? Qual o nosso posicionamento? O que estamos fazendo efetivamente para que esse ciclo se rompa? Qual o testemunho que nós estamos dando? O que a sociedade enxerga em nós? Qual que é o seu discurso quando você é confrontado com estas coisas? Deus nos convida não somente a ter um posicionamento, mas também a agirmos com referência a isso. Deus ouviu o choro da criança de Ismael, ouviu o choro de Agar, escrava, discriminada socialmente, sem voz. E Ele também nos convida para que possamos ouvir esse clamor das mulheres hoje. Ouvir sem minimizar. Ouvir entendendo a urgência da coisa. Sem justificar. Ah, mas também estava usando uma roupa curta. Sem justificar. Sem espiritualizar a coisa. Pessoas espiritualizam a dor para fugir da responsabilidade. Ah, minha irmã, vamos orar porque o Senhor vai fazer uma obra na vida do seu esposo. Mulher chega com o olho roxo, muitas vezes, e líderes religiosos estão falando para a mulher orar porque o Senhor vai fazer uma obra na vida do esposo dela. É 180, meu irmão. E acolher essa pessoa, essa mulher que está sofrendo, é dar apoio, é dar guarida, é dar segurança, é dar carinho. É romper com esse ciclo de violência. O reino de Deus não compactua com a estrutura que oprime. O evangelho não é opressor e não compactua com quem oprime. Em Cristo, abuso não é cultura, é pecado. Abuso é pecado, em qualquer circunstância. Ah, mas é cultural, cara, isso é cultural, isso aí é pecado, meu irmão. Precisamos criar ambientes em nossa comunidade, em nossas vidas, que possibilite restaurar a dignidade das mulheres. O Evangelho devolve identidade. Agar era uma mulher serva e estrangeira, 3 camadas de vulnerabilidade, e mesmo assim foi ouvida e vista pelos céus. Quantas mulheres estão nas camadas mais baixas da sociedade, e mesmo que não esteja nas camadas mais baixas, são tornadas invisíveis. Se você for ver as estatísticas de hoje, a quantidade de mulheres representativas nos nossos órgãos governamentais, nas nossas empresas, ainda é muito pequeno. Mulheres com salário que faz a mesma atividade do homem com salário muito menor. E aí, as mídias sensacionalistas ficam gritando quando o número de mulheres se equivale ao de homens nas Olimpíadas, né, no grupo de brasileiros. Né. Hoje de manhã foi muito interessante que, não sei se foi a Renata, acho que foi a Renata que trouxe uma linha do tempo, né, dizendo a respeito das conquistas das mulheres. Né. Conquista, né? Que coisa, né? Conquista. Coisa que tinha que ser normal é conquista, né?
A mulher começou a votar no Brasil em 1932. Até a década de 80, e aí peço ajuda para o César, advogado, pedindo as vênias, né, César? Pedindo as vênias. Até 20 anos atrás, me parece que o homem podia matar a mulher por defesa da honra, né? Esse negócio de defesa da honra, não é, César? E tem um caso muito famoso que o cara foi condenado agora, depois de 30 anos, porque ele matou uma pessoa famosa, mas ainda foi defesa do pessoal, porque matei em defesa da minha honra, porque ele estava me traindo, e aí não dá nada, não dava nada. Você vê como que a coisa é séria. Precisamos restaurar a dignidade das mulheres, mas precisamos agir, não basta orar. E aí a pegada é no nosso calo e pega forte. Não basta orar, precisamos agir. É preciso proteger as mulheres. É preciso proteger as mulheres. É preciso acolher as mulheres. É preciso orientar as mulheres. É preciso denunciar quando vemos uma situação de opressão, perigo de vida. Precisamos denunciar, precisamos sustentar para que a mulher seja possível sair dessa situação de perigo e de morte. Isso exige, irmãos, um olhar de amor, um olhar de Cristo em nossas vidas. É preciso tomar posição, não dá para ficar em cima do muro, como se o mundo lá fora fosse, o inferno está acontecendo lá fora e nós estamos dentro da arca de Noé, estamos protegidos. Nós estamos juntos e misturados e precisamos agir, viu? Este Dia Internacional da Mulher, não devemos celebrar apenas as conquistas, mas precisamos urgentemente, como seguidores de Jesus de Nazaré, como comunidade de fé, reconhecer essas feridas abertas e, fundamentalmente, proclamarmos esperança. Precisamos proclamar esperança. Que essa seja a nossa tônica, que essa seja a nossa ação. A igreja tem que ser um lugar seguro. A igreja não pode ser mais um lugar de silêncio. E você que está nos ouvindo, saiba que esta comunidade, ela se propõe a ser e é um lugar seguro onde a mulher pode encontrar proteção, segurança e denúncia, viu? Aqui nós conhecemos 180, mas amamos, protegemos. O mesmo Deus que encontrou Agar no deserto, continua encontrando mulheres hoje. A mensagem que eu quero trazer para você também é isso. O mesmo Deus que ouviu Agar, continua ouvindo esse grito de socorro desesperado. Porque Ele continua vendo, continua agindo e nos convida a agir com Ele. Deus deseja que nós tomemos uma posição, porque o Evangelho não foi e nunca será silêncio diante da violência, meus irmãos. Que nós tomemos esta posição, que nós nos conscientizemos disso. Precisamos celebrar com as mulheres, precisamos celebrar. Mas mais do que isso, precisamos agir. Agir protegendo, agir
ouvindo, agir trazendo para um lugar de segurança, agir denunciando. Que o Senhor nos abençoe, que Ele tenha misericórdia das mulheres e tenha misericórdia de nós, e que nos impulsione a tomarmos posição firme e contundente diante dessa violência que assola as mulheres no Brasil e no mundo, mas notadamente no Brasil. E aqui é o campo que nós temos que trabalhar, que temos que agir e dar um espaço seguro. Esse 8 de março, Dia Internacional da Mulher, seja um dia propício para que nós possamos fazer uma leitura diferenciada da Palavra de Deus. Que seja um momento em que nós possamos abrir os nossos corações, abrir nossas mentes, os nossos entendimentos, para que a palavra realmente encontre uma terra, um local propício para florescer coisas boas e transformadoras. Para que a nossa atitude possa manifestar, possa testemunhar aquilo que Deus quer que nós façamos, que é amar as pessoas. Mas muito mais que isso, é tomarmos posição diante das situações que precisam ser tomadas. E que Itaúna, nossa comunidade de fé, continue com esta visão ampliada, com esta visão correta, com essa visão de que o Senhor nos ama, que o Senhor nos quer fazendo uma boa obra, que o Senhor quer que nós sejamos diferentes, mas o Senhor quer que nós hajamos também. Que Deus te abençoe, que Deus continue orientando a sua vida, que Deus continue sendo misericordioso. E você, mulher, não se esqueça, você não está sozinha, não. Que existe uma comunidade de fé que entende perfeitamente a dor que vocês têm passado. E nós estamos também, como Deus está, nós também estamos ouvindo o seu grito de socorro. E nós estamos aqui dizendo para você, nós estamos juntos. Aqui você tem voz, aqui você é igual. Aqui você caminha junto conosco. E se necessário for, nós juntaremos ombros para proteger você e lhe dar segurança. Mas mais do que isso, estamos aqui para amá-la e respeitá-la dentro dos seus desejos, das suas vontades. Suas vontades não são, às vezes não são as nossas. Você tem a sua própria vontade, a sua maneira de ser, você é dona do seu corpo, você escolhe a sua roupa, você escolhe o lugar que você quer ir, a comida que você quer comer, você é dona de si. Porque assim foi que o Senhor te fez, não como serva nossa, nem propriedade do homem. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos faça caminhar nos caminhos que Ele quer que nós caminhemos. Amém? Curve sua fronte e vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor é misericordioso, o Senhor não desiste de nós. Senhor, nesse dia 8 de março, quando a sociedade se separa para celebrar o Dia da Mulher, nós queremos te dizer, Senhor, aqui juntos, que nós, como o Senhor, temos ouvido o pedido de socorro das mulheres. E nós queremos agir, Senhor. Nós não queremos ficar com ouvidos de mercador, como se tudo fosse normal. Nós sabemos a dor que as mulheres têm passado. Nós sabemos as vidas que estão sendo perdidas, simplesmente porque são mulheres. Mas nós queremos dizer, Senhor, que nós, como comunidade de fé, nós temos tomado uma posição de não concordar com esta violência. Nós não concordamos e as nossas vozes serão alçadas dizendo que não concordamos. Mas mais do que isso,
nós agiremos para que essa violência não tenha lugar aqui e para aquelas pessoas que nós conhecemos também não tenham. Fica com o teu povo. Tem misericórdia de nós, sara nossas feridas. É o que nós te pedimos pelo amor de Cristo Jesus. Amém.